irmãos e irmãs. Nessa terça-feira da Semana da Paixão de Cristo, terça-feira santa, eu queria convidá-los a refletirmos um pouco sobre o que o evangelista Mateus fala dos acontecimentos dessa terça-feira na Semana da Paixão de Jesus Cristo. O texto se encontra no Evangelho narrado por Mateus, no capítulo 21. Nós vamos dar os versículos 23 a 27, depois dos versículos 28 até o capítulo 23, versículo 29. E eu acho que a gente fecha bem todo o ocorrido. Temos ainda o texto de Mateus 26, 6 ao 13, que, se der, nós podemos falar sobre ele também, que é a unção dos pés de Jesus. Primeiro vamos situar. Jesus está no templo. Houve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Depois ele vai no templo, onde derruba lá as bancas dos cambistas e briga lá com os mercadores que transformaram, segundo ele mesmo, a casa do Senhor, que deveria ser uma casa de oração, em covil de ladrões e salteadores. Então Jesus está no templo. E aí vem os doutores da lei, os principais dos sacerdotes, os saduceus, os fariseus, e vão questionar Jesus a respeito de com qual autoridade ele está fazendo aquelas coisas. Entra na cidade, derruba lá a banca dos cambistas, e todo aquele movimento que ele faz, aquele alvoroço todo que Jesus faz naquele tempo em que ele está ali. Questionado sobre isso, Jesus, como era a pedagogia de Jesus, responderam uma pergunta com outra pergunta. Jesus fala para eles assim: tudo bem, eu respondo a pergunta de vocês, se vocês me responderem de quem é o batismo de João. De Deus ou dos homens? Aqueles homens entreolham-se um para o outro e falam: se dissermos que é de Deus, nós teremos problema porque nós aceitamos o batismo de João. Se dissermos que é dos homens, nós vamos ter problema com o povo, porque João é tido como um profeta. Eles não responderam à pergunta que Jesus fez a eles a respeito do batismo de João e, consequentemente, Jesus também não respondeu de quem era a autoridade, de quem ele tinha recebido a autoridade para falar aquilo que ele estava falando. E Jesus, nessa conversa, ele conta uma parábola. Todos nós conhecemos a maior parte dos textos. Jesus diz lá, numa parábola, que um homem tinha 2 filhos. E ele chama um dos filhos e diz para ele ir trabalhar, E o filho dele responde prontamente que vai. Mas não vai. E quando Jesus fala para o outro filho fala: não, eu não quero ir trabalhar hoje, não vou. Mas depois ele se arrepende e vai. Jesus pergunta então para aqueles homens, Ele começa essa parábola dizendo: o que lhes parece? O que vocês acham dessa história? Qual dos 2 homens fez a vontade do Pai? Responderam eles rapidamente: o primeiro, claro. Disse Jesus: em verdade eu digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não cresce. Mas os publicanos e as meretrizes o queiram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para crer. Então Jesus dá uma puxão de orelha muito grande naqueles homens, tidos como doutores da lei. Jesus fala que as meretrizes e os publicanos, que eram considerados homens públicos, entrariam no céu, na frente deles. E a pergunta que o texto faz para cada um de nós hoje é: a qual dos filhos nós nos equiparamos?
Jesus continua contando uma segunda parábola, a parábola dos lavradores maus. E ele conta a história que o homem tinha uma vinha e arrendou essa vinha lá para um pessoal para trabalhar na vinha. E ao final da colheita, ele mandou os seus servos para lá receber, né, o dinheiro do arrendamento, que era justo. Eles mandaram o cara embora, não pagaram nada. Mandou um segundo, mandou um terceiro, e com todos eles fizeram a mesma coisa. Por fim, o homem manda o seu próprio filho. E aqueles arrendatários pensam com eles: não, se nós matarmos os filhos, herdamos a herança da vinha, ela fica sendo nossa. E aí Jesus pergunta para aqueles homens, né? Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? E eles prontamente responderam, né? Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos no seu devido tempo. Pode secar um pouquinho essa palavra. Porque Jesus expõe, escancara as atitudes daqueles homens, daquelas autoridades religiosas nessa palavra. A vinha é Israel. Nós já vemos Deus falando sobre a vinha, né? Tratando Israel como a vinha dele lá no livro do profeta Isaías. Os arrendatários são eles mesmos, os príncipes, os sacerdotes, os saduceus e os escribas com quem Jesus estava conversando. A quem Deus dera a responsabilidade de cuidar do seu povo. Esse é o papel desses homens, né? Cuidar do povo. Os servos enviados pelo dono na casa são os profetas. Deus, quando viu que as coisas não estavam andando de acordo, mandou os profetas. E nós sabemos a história. Jeremias foi punido, Jeremias foi preso, foi jogado dentro do poço. Diz a tradição que Isaías foi cerrado no meio. E tantos outros profetas que foram mortos porque falavam aquilo que Deus mandou falar e não aquilo que os homens queriam escutar. Nós estudamos até esses dias atrás a respeito do profeta Jeremias e vimos isso com muita clareza. O filho é Jesus. O que fizeram com Jesus? Né? O filho do dono da vinha, quando ele veio, né? Diz o evangelista João no capítulo 1, ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. O que fizeram com Jesus? Mataram Jesus. Mataram Jesus. E eles mesmos haviam respondido que o que deveria fazer o dono da vinha depois, quando viesse lá? Ele falou, deveria fazer perecer horrivelmente esses malvados e arrendar a vinha para outras pessoas. E foi o que Deus fez. Os outros lavradores, para quem a vinha foi arrendada, o outro povo, que fala o evangelista, né? Jesus usa o termo porque vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza frutos. Esse povo somos nós. Para os judeus considerados os gentios. Jesus não veio para os gentios, Jesus veio para os judeus, né? Mas os seus, escreve o evangelista João, não o receberam. Temos aproveitado de forma conveniente esse privilégio de sermos herdeiros do reino de Deus? Temos apresentado ao Senhor os frutos esperados por Ele, que é o dono da vinha? Quando aqueles homens, né, prestaram atenção naquilo que Jesus estava falando, eles entenderam que Jesus falava a respeito deles. Ora, esse cara falava a respeito dele. E logo pensaram em prender Jesus, né? Só não o fizeram porque a multidão que cercava Jesus considerava ele como um profeta, e isso iria causar um problema bastante grande. E Jesus continua conversando com as mesmas pessoas ali no templo. E ele conta a parábola das bodas. Nós já estudamos numa das nossas reuniões do Compartilhando a Palavra, essas bodas de que Jesus fala aqui, né? O rei citado aqui é o próprio Deus, que prepara um banquete para cada um de nós.
A salvação que o Evangelho oferece pode ser comparada a umas bodas. Tudo está preparado para a salvação do pecador. Basta ele aceitar o convite. Tudo, Deus já deixou tudo organizado, né? Nós conhecemos de cor e salteado aquele texto de João 3,16, que diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, Deus já fez a parte dele. Está tudo pronto, né? Mandou até seu Filho para morrer por nós. E o versículo que nós conhecemos continua dizendo, né, para que todo aquele que nele crê. Então é preciso que a gente aceite o convite. As bodas estão preparadas. É preciso que a gente aceite o convite. O Pai está pronto para receber-nos em amor. O Filho está pronto a nos perdoar, não importa o grau de pecaminosidade que a gente tem, né? Eu costumo brincar e dizer que se Jesus, né, transformou a minha vida, transforma a vida de qualquer pessoa. E Jesus está pronto, né, a nos perdoar, a mudar a nossa realidade. E o Espírito Santo está disponível para nos purificar, para nos santificar e nos conduzir no caminho que é a palavra de Deus. O próprio Jesus, em certa ocasião, ele disse que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Então, cada vez que um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Veja que coisa maravilhosa que é isso, né? Veja a importância que o Senhor Deus dá, né, a aceitação do Evangelho, a aceitação de Jesus como o Senhor das nossas vidas, e ao arrependimento do pecador que se propõe a mudar de vida. Faz uma festa no céu. No entanto, não são poucos os que rejeitam a salvação. Muitos rejeitam a salvação. Arrumam inúmeras desculpas, como aqueles convidados da ceia, né? Diz o texto que eles não se importaram. Se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Se nós olharmos um pouco isso e formos lá no começo da igreja, né, e até hoje em alguns lugares do mundo, né, esses servos, né, que o Senhor manda para levar a palavra de Deus, foram muito perseguidos, mortos, jogados aos leões, e ainda hoje em muitos países isso acontece. Então é isso, muitos arrumam números, qualquer desculpa. Não, mas o meu time vai jogar hoje, né? No último dia, aquele que não tiver de fato as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, sabe aquele crente meia boca, que diz que é, mas ele não é? É aquele um que vai chegar na porta do céu e o Senhor vai falar para ele: eu não te conheço, né? Não importa se ele fez, mas eu era professor da escola dominical lá na igreja do Campos Elíseos, tantos anos. Mas eu não te conheço. Você tem que tomar cuidado com isso, né? Jesus disse que o que aconteceu com aquele crente, né, mais ou menos, que estava nas bostas sem estar vestido com as roupas nupciais, né? Ele mandou que o amarrasse e o lançasse nas trevas exteriores. É isso que vai acontecer no último dia. Um dia é isso que vai acontecer. E aí Jesus conclui esse trecho da palavra dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Onde nós nos encaixamos? Estamos apenas no grupo dos que foram chamados ou somos do grupo daqueles que foram escolhidos? É para a gente pensar um pouco, é para a gente meditar um pouco nessa passagem do Evangelho. Mas aquela turma que estava ali conversando com Jesus, eles queriam de qualquer jeito apanhar Jesus em alguma coisa. Se reuniram lá, né? Aí o que eles fizeram? Enviaram os seus discípulos com os herodianos, dizendo para Jesus: mestre, bem sabemos que é verdadeiro o ensino que é o caminho de Deus, segundo a verdade, ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Olha que média que eles fizeram. Chegaram perto de Jesus, deram uma elogiada em Jesus, né? Puseram Jesus lá em cima. Vamos ver agora o que ele vai falar.
E aí eles fazem a pergunta que eles queriam fazer. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Botaram Jesus numa sinuca de bico, se nós formos usar uma expressão que a gente usa hoje quando alguém fica, né, sem saída. Ah, mas Jesus, que conhece a intenção dos corações do homem, quando aquele povo veio fazer média, ele já falou, aí tem. Conhecia a hipocrisia daqueles homens. Jesus falou assim, me mostra aí a moeda do tributo. E lhes apresentaram o dinheiro, e ele lhes disse, quem é essa efígie e esta inscrição? Dizem eles, né? É de César. Olha como Jesus foi sábio. Jesus não falou que não ia pagar o tributo. Jesus não falou que era caro. Jesus não fez nada disso, muito pelo contrário. Uma certa ocasião, quando vieram cobrar o tributo, ele pediu a Pedro que fosse pescar, e Pedro pescou, e na boca do peixe tinha a moeda necessária para pagar o tributo. Tanto que Jesus, né, fazia aquilo que tem que ser feito. A esfinge e a inscrição são de César. Então disse, vai a César, pois a César, o que é de César, é de Deus, assim. O que eles iam responder? Diz o texto que eles foram embora. Eles foram embora, né? Quando Jesus respondeu isso daí, eles deram fogo, não, vou embora, né? O texto diz assim, ouvindo isso, se admiraram e deixando-o, fomos. Mas essa passagem do Evangelho, ela nos ensina, e nós estamos vivendo tempos agora em que a gente tem que prestar muito atenção no que essa passagem do Evangelho nos diz. Ela nos ensina sobre a necessidade de obedecermos às autoridades constituídas. O apóstolo Paulo vai escrever mais para frente, lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 1, né, que o todo homem seja sujeito à autoridade, que toda autoridade provém de Deus. Então, né, essa passagem também nos ensina isso. Dê a César, que é de César, ou seja, o Estado, que é do Estado, que é Deus. Então que nós temos que obedecer às autoridades constituídas e também obedecer a Deus através da observância na sua palavra. Mas a história continua, não é? Eu, se fosse Jesus, já tinha largado mão daquele povo, tinha ido embora para a casa, descansar. Mas Jesus continuou lá ensinando os povos, porque tinha muita gente ouvindo e querendo aprender dele, mas aquele povo queria mais coisa ainda. Aí vieram os saduceus, né? Nós falamos aqui dos príncipes dos sacerdotes, falamos dos fariseus, falamos dos saduceus. Esses homens eram grupos, né? Ligados à religião, era como se fosse um partido político, porque havia uma confusão no sentido de que se misturava-se religião e a vida civil, né? Não era uma coisa independente como nós temos hoje, né? Hoje nós sabemos a nossa própria Constituição do Estado, o Estado não tem religião, né? Mas naquele tempo não era assim, né? Muitas coisas se confundiam. E tinha então esse grupo, entre esses grupos todos, tinha os saduceus. Os saduceus eram um grupo que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles diziam não haver ressurreição. E o homem morreu, acabou, né? E eles colocaram para Jesus uma situação hipotética, né? Usando aquilo que a lei falava, que a lei dizia que se uma pessoa morresse e não tivesse deixado herdeiros, que a esposa dele, na viúva, deveria se casar com o irmão dele, né, para que gerasse herdeiro para ele. Na história de Ruth, né, a gente vê muito bem essa história. A gente lendo a história de Ruth, a gente vai entender isso, que ela fala para as noras delas, eu não tenho mais filho para casar com vocês vão esperar eu ter um filho para ele crescer e casar com vocês. Então a gente entende muito bem
né? A palavra de Deus sempre dizia meu pai, que a Bíblia explica a Bíblia. Então eles colocam uma situação assim, né? Que a mulher casou com todos os irmãos. Né? Morreu um, ela casou com o outro, casou com 7 irmãos. E eles colocam Jesus em seguinte situação. Quando ela chegar lá no céu, é mulher de quem? Ela casou com todo mundo. Né? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras. Não é poder de Deus. Eu não conhecia a Escritura. Eu conhecia aquilo que convinha. Né? É assim. Né? Há muita gente que faz isso. Usa o texto fora do contexto como pretexto. E aí, Jesus chama a atenção deles. Por causa disso, eles eram doutores da lei. Como é que Jesus estava dizendo para eles que eles não conheciam as Escrituras? E nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Né? No mundo espiritual não tem esse relacionamento que a gente tem. Né? Esse tipo de relacionamento que nós temos. Né? De casamento, filhos, né? Todos são iguais. Nos versículos 31 e 32, né, Jesus diz assim: enquanto a ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos. E sim, Jesus Cristo citou as palavras dirigidas por Deus a Moisés na sacerdote. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Está em Êxodo capítulo 3, versículo 6. Com o intuito de esclarecer o assunto, Nosso Senhor acrescentou: ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Jacó, o último homem citado por Deus quando conversava com Moisés, havia morrido há muitos séculos. E, entretanto, Deus não os mencionou como se fossem seus servos, né? E ele, o seu Deus. Ele não disse assim: eu era Deus de Isaac, eu era Deus de Abraão, eu era Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Percebe? Então, Deus está dizendo assim: eu sou Deus daqueles que vivem, né? Porque Jesus falou assim, que aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, é disso que nós estamos falando, é disso que Jesus falou para os saduceus. Né? E há sim ressurreição. Né? Porque Deus é o Deus de vida e não de morte. E ainda, né? Continuando essa conversa, entretanto os fariseus, quando eles souberam que Jesus fez calar os saduceus, se reuniram em conselho, né? E esse texto eu gostaria de ler, porque para mim ele é a essência de todo o ensinamento de Jesus e a nossa fé, né? Eles reuniram-se em conselho para pegar Jesus em alguma coisa. Vamos ler, né? Se você tiver com a sua Bíblia aberta, vamos ver, então, Mateus capítulo 21, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar o saduceu, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Né? Então, todo o ensinamento de Deus está contido aqui. Essa ordem que foi dada, então, por Deus lá na época de Moisés, né? Nós vamos encontrar isso lá no Velho Testamento. Resume toda a lei e os profetas, ou seja, resume todo o ensinamento de Jesus. Todo o ensinamento de Jesus está contido nisso. Né? No amar a Deus, né? E diz o texto, amar a Deus sobre todas as coisas,
né? Que é o próximo aqui mesmo, numa outra narrativa dessa mesma passagem, né? O que vai perguntar para Jesus, né? O doutor da lei que vai perguntar para Jesus, e quem é meu próximo? Né? É quando Jesus conta então a parábola do bom samaritano. Então, na minha opinião, aqui é a essência dos mandamentos de Jesus, que guarda em si a razão da nossa fé, sem qual tudo que fazemos não tem sentido. Seremos como homem no banquete das bodas, sem entrar no céu. Então esse ensinamento de Jesus que é a essência. Mas Jesus continua ainda conversando com aqueles homens, e eu tenho certeza que todo mundo já leu, né, esses textos que eu sugeri que nós lêssemos durante essa semana da Paixão de Cristo, né? Jesus ainda vai, né, falar, justificar, né, como é que ele é o filho de Davi. E Jesus faz uma censura grande àqueles homens, né, os fariseus e os escribas, né? Ele recomenda ao povo: fazer e guardar, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem que não fazem. E aí Jesus vai fazer várias advertências àqueles homens, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Então, Jesus diz para aqueles homens que eles não ajudavam. Eles não ajudavam, só atrapalhavam. Então, para a gente pensar um pouco nessa semana em que nós celebramos a paixão e a morte de Jesus Cristo, em que lado que nós estamos? Na parábola dos dois filhos, nós estamos no lado daquele que vai e faz a obra de Deus? Ou nós estamos só do lado daquele que tem um monte de ideias, mas não faz nada, deixa para os outros fazerem? Né? Porque existe gente assim. Né? Ou acho que a gente podia fazer assim, né? Mas sempre quem deveria fazer é o outro. Né? Nós estamos preparados para participar das bodas? Né? Entre os convidados, nós somos convidados? Nós fazemos parte daqueles que são chamados ou fazemos parte daqueles que são escolhidos? Para a gente refletir um pouco, né? Eu gostaria mesmo que todo mundo dispusesse de um tempo para estar meditando nas passagens bíblicas que narram aquilo que aconteceu na última semana. É gratificante, se você nunca fez isso, né? É gratificante fazer. Você vai perceber que quando você chegar no domingo, você vai entender muita coisa que se passou por você, né? Que Deus esteja nos abençoando. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te bendizemos, porque mais uma vez pudemos ter a oportunidade de partilhar a tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a ficar do lado que nós precisamos estar, para que nós sejamos contados entre os escolhidos. Nós vamos te chamar, e que nós possamos sentar um dia na mesa do banquete do Cordeiro. Abençoe a cada um de nós e a vida de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.